18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, muito boa noite para você que está em 100,7 ligado aí na Mix FM. Começa agora o programa 18 horas de hoje, né? Terça-feira, dia 17 de dezembro de 2019. Vamos juntos com você no melhor mix do Brasil. Até às 7 da noite, Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares. Karime Leão, tudo bem? Tudo certo? Tudo em cima? Boa noite, Carlos Júnior. Tudo maravilhoso, tudo ótimo, tudo lindo. Uma boa noite especial para você que nos acompanha em 100,7. Começa agora o 18 horas de hoje. Estamos juntos até às 7 da noite com as informações mais relevantes para você, cidadão. E uma boa noite especial para o nosso editor-chefe, Paulo Castro, Paulo Castro, que está aguardando Paulo Gabriel chegar ao mundo. Estamos na torcida, viu? Paulo Gabriel o nome do Paulo Gabriel. Tem um PG, tem um PC, tem um PG. Exato, né, Cid? Tudo certo. Karime Leão, você sabia que eu sou flamenguista desde criança? Muito bem, Carlão. Outra, Carlão. Vambora. Tô com essa carteirinha aqui no bolso, tá, querido? Tudo bem. Boa noite ao nosso querido Sérgio Bartolo. Hoje o editor executivo do 18 horas, Sérgio Bartolo, está aqui no programa acompanhando aí, né? Vai nos acompanhar hoje, substituindo aí o nosso querido Paulo Castro, não é isso? Boa noite, Sérgio Bartolo, tudo bem? Flamenguista. Olha aí. Saudações rubro-negras. Saudações. Saudações ao nosso querido M. Luciano. Isso mesmo, olha só. E a galera que tá acompanhando aí o 18 horas pelo aplicativo Mano, hoje tá concorrendo aquele ingresso pro cinema, um par, né? Não, na verdade são 2 pares de ingresso pro cinema e um par pro circo do Marcos Frota. Que todos queremos ir. Isso, que fica lá na Vila Olímpica, né? No Cartódromo. Exatamente. Karime, aqui do lado, a gente não pode esquecer do Trovão Rubro-Negro, né? O George flamenguista. Pronto, todos. E o Ari, que agora também é Mengão. Não sei, enfim. Claro que é. Sobre o jogo de hoje à tarde, é claro que nós fomos. A repórter Nathalie Moraes assistiu junto com a torcida Raça Fla Manaus. Faz ideia da confusão, da emoção, enfim, da torcida, da felicidade, do desespero? Pois é, tudo isso você confere na reportagem logo mais aqui no 18 horas sobre aí toda essa história do jogo hoje do Flamengo. M. Luciano, outro flamenguista. Eu acho que ela ofuscou o jogo. Chegou uma loura desse tamanho. Sem lá dúvida. E você, M. Luciano, você qual é o tipo de torcedor que você é? Você é o zen, então, você é nervoso? Eu sou aquele tipo de torcedor que se tiver churrasco e bebida, eu tô lá. Entendeu? E não tá nem assistindo ao jogo. Quando grita gol, eu grito gol também. E agora tá difícil, né? Porque tá cara, a carne. E Sérgio Bartolo, que tipo de torcedor você é? Eu só torço quando ganha. É tipo eu também. Cara. E agora eu tô torcendo bastante, o Flamengo só tá ganhando. Fazer o quê, né? Então, o caminho da seleção brasileira para garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2022 no Catar foi traçado hoje pela Conmebol, né, no sorteio dos confrontos das eliminatórias sul-americanas. O Brasil estreia em casa contra a Bolívia em março de 2020. Serão 18 rodadas em que todos os países da Confederação jogam entre si. Fazem parte do grupo o Brasil, Uruguai, Chile, Colômbia, Venezuela, Paraguai, Peru, Argentina e Equador. Os 4 mais bem classificados asseguram vaga na Copa do Mundo. Muito bem, o 5º colocado ainda terá chance em um mata-mata, né? Com jogos de ida e volta contra uma seleção de outro continente ainda a ser definida aí pela FIFA. São 6 horas e 3 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você aí na sintonia certa. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, vamos abrir o programa com essa notícia de política, né? A crise na base do governador Wilson Lima, do PSC, está ficando cada vez mais clara. O governo exonerou Luciana Holanda de Souza, irmã do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Josué Neto, do cargo de secretária executiva da desburocratização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Pois é, e sabe quem ele nomeou para o cargo?
Ronaldo Monteiro Francisco, irmão do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, um dos deputados federais presos no esquema do mensalão petista. Detalhe, esse é o segundo irmão de Roberto Jefferson no secretariado de Wilson Lima. O outro é o engenheiro Ricardo Luiz Monteiro Francisco, que ocupa o cargo de secretário de Estado de Política Fundiária. Nos bastidores, as nomeações dos irmãos de Roberto Jefferson são para tirar o PTB das mãos do Josué Neto e impedir que ele seja candidato a prefeito de Manaus. Não há nada de novo nesse tipo de articulação, que só leva em conta os interesses eleitoreiros, né, e pessoais do próprio governador. Há muito de velho em tudo isso. Com certeza. Hoje, um deputado estadual disse em off, para o programa, que o estado está saturado de funcionários e o governo aumenta o custeio e entope cada vez mais o estado com cargos comissionados ao ponto de tirar recursos do interior para pagar apadrinhados, E que nomeia muita gente de fora do estado, inclusive. 6:05 em Manaus. Mix. O acordo entre o governo do estado, empresas e o Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados da Saúde só garantiu até agora 1 mês de salário e metade do 13º. A crise não foi solucionada e os terceirizados vão entrar 2020 com vários meses de salários atrasados e sem perspectiva de solução. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. No dia 18 de novembro, os trabalhadores terceirizados da saúde tinham decidido fazer a maior greve no setor de saúde do Amazonas. A paralisação ia atingir quase 80% dos funcionários das unidades de saúde do estado. Mas um acordo do governo com a categoria cancelou a greve. O governador Wilson Lima se comprometeu em depositar os salários atrasados diretamente na conta dos trabalhadores. Seriam pagos imediatamente 2 meses e as 2 parcelas do 13º. A sugestão do Sindiprive é que o pagamento a esses enfermeiros e técnicos em enfermagem será feito diretamente a esses servidores. Então nós estamos planejando o pagamento dos meses de novembro e dezembro. Isso deve ser realizado agora entre os dias 20 e 21 de novembro e a outra parcela no mês de dezembro. Nesse primeiro momento nós vamos fazer isso e aí nós estudamos uma possibilidade para que o governo do estado tenha essa relação direta com o servidor terceirizado. Mas dezembro chegou e até agora foram pagos apenas o mês de outubro e a primeira parcela do 10º. Sem dinheiro, as faltas nos hospitais, maternidades e outras unidades de saúde aumentaram, deixando os pacientes sem assistência. Segunda-feira, por exemplo, no 28 de agosto, na escala da clínica cirúrgica de observação, dos 8 funcionários da escala, apenas 4 foram trabalhar. Tiveram de cuidar de mais de 100 pacientes. A técnica Kelly Dutra conta que, além disso, ainda são coagidos e ameaçados. Se a gente não for trabalhar, vai tirar a gente da escala, vai dar a nossa conta. A gente tá indo trabalhar, obrigada, dá teu jeito de trabalhar ou não. Senão eu vou te substituir, tá? Pode até substituir, eu sei que tem colegas novos que estão querendo trabalhar, sabe a condição, mas poxa, a gente trabalhar sem receber, não tem nenhuma previsão, sem vale transporte. O acordo feito com os trabalhadores na Justiça do Trabalho, segundo o documento, não foi cumprido e tudo voltou ao que era antes. A promessa agora é pagar o mês de novembro e a segunda parcela do 10º dia 20 de dezembro. Já os pagamentos de setembro e dezembro vão ficar para o ano que vem. Ou seja, a crise deve se estender até 2020. Volto com vocês. Muito bem, olha só, escuta essa. No ano passado, o governo anterior informou que recebeu uma dívida de 311 milhões de reais com as empresas médicas. O governador da época não reclamou e, por ter experiência, sabe o que ele fez? Para manter os serviços médicos dos hospitais funcionando, fez um acordo histórico com as empresas de saúde, com um calendário mensal de pagamentos. Tudo certinho, tudo resolvido. Exatamente isso, e estava tudo caminhando para o estado registrar um salto de qualidade na saúde. Mas sabe o que aconteceu?
o atual governo não deu continuidade ao acordo dos pagamentos com as empresas como teria sido feito anteriormente, né? Ninguém sabe o motivo e deu no que deu. Pois é, e o acordo que o atual governo fez, além de pagar só um mês, deixou de fora, sem salários, desde junho, centenas de outros trabalhadores terceirizados. Mais de 1.000 trabalhadores estão há 6 meses sem receber nada, nenhum tostão. É o que explica o assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. Quase 1.500 trabalhadores que atuam em todas as maternidades do Amazonas, na UTI do Hospital Tropical, na Fundação Secom, nos SPAs, no Hospital Infantil Dr. Fajardo e no 28 de agosto, entre outros, ficaram fora do acordo feito entre o governo do estado, Sindiprive, PGE, empresas terceirizadas, Procuradoria-Geral do Estado e Justiça do Trabalho. Alguns estão sem receber desde o mês de junho. Entre esses trabalhadores, o número de faltas tem sido superior a 50% nas unidades todos os dias. É que além de não receber salário, eles também estão sem receber vale-transporte, como relata a técnica que pediu para não ser identificada. Nós estamos sem ter como comparecer aos nossos plantões e nós estamos sem ter como honrar com o nosso compromisso como profissional. Tem funcionários que estão indo a pé para os seus locais de trabalho, com medo de perder o seu emprego, porque o nosso humano já está dilacerado. A classe da saúde, ela encontra-se doente. Nós estamos pedindo socorro e desde já nós estamos pedindo perdão aos nossos pacientes, mas nós estamos sem condições de prestar a devida assistência humanizada que a população precisa nesse momento. Silvia Bruce reforça que a categoria está sendo injustiçada. Além de não receber, ainda querer que o trabalhador vá trabalhar sem vale transporte, querer punir o trabalhador porque o trabalhador não vai, querer jogar a culpa para cima do trabalhador se acontecer de algum paciente morrer, o trabalhador, coitado, não tem nem de onde tirar, já está morrendo. Culpa de quem é? Culpa das empresas, culpa do Estado, que deixou a situação chegar até onde chegou e se faz omisso. Silvia se refere à fala do governador ontem, que culpou os técnicos pelo caos instalado na maternidade Ana Braga no fim de semana, quando um bebê acabou morrendo. Hoje, um grupo de terceirizados se reuniu com o setor de ordenação de despesas da Secretaria de Saúde do Estado. Os enfermeiros e técnicos saíram de lá com a promessa de que sexta-feira, dia 20, vão receber. Odiné Araújo para o 18 horas. Bom, e para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o técnico de enfermagem Cinei Correia, que trabalha como terceirizado nos hospitais Platão Araújo e Francisca Mendes. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas, aqui nos estúdios da Rádio Mix. Boa noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes. É uma honra para nós estar aqui, né, representando a nossa categoria, representando a nossa classe, então estamos aqui para ajudar. Que situação, né? Bom, para que o ouvinte entenda direitinho especificamente qual é a função, não é, de um técnico de enfermagem dentro lá do universo do hospitalar. Bom, o nosso serviço ele é o mais braçal, o mais próximo possível do paciente, do nosso cliente. É o que está diretamente ali com o paciente, na linha, né, de frente mesmo. O médico ele faz as prescrições, ele faz o atendimento, ele vê os exames laboratoriais e nós é quem damos a assistência direta ao paciente. É quem medica, é quem exatamente, de fato vai lá, coloca o soro, coloca o remédio. Injeção também? Aplica injeção. Exatamente. Isso. Toda a parte operacional ela é feita pelo técnico de enfermagem, né? Desde a alimentação, a acomodação do paciente, a administração de medicações, preparo para cirurgias, tudo isso é feito pelo técnico de enfermagem, né? Então a nossa mão de obra, o nosso trabalho no hospital é muito importante. É o mesmo quase que o enfermeiro. A diferença é que o enfermeiro é mais administrativo e nós somos mais operacionais. Bom, em síntese aí, resumindo, sem os técnicos de enfermagem é muito difícil manter os serviços, né, nas unidades de saúde. E vocês estão sem receber os salários aí, né? Como está essa situação aí? Sem vocês o negócio fica complicado, vocês não estão sem como, né, agir, sem como trabalhar, é complicado, né? É verdade. Nós
estamos há vários meses, como vocês sabem, sem receber. Tivemos o último pagamento agora, o governo decidiu pagar outubro e uma parte do 50% do 10º, que ajudou. Mas teve outras cooperativas, por exemplo, que não entraram nesse acordo e os colegas estão sofrendo. Inclusive, tiveram notícia agora do que aconteceu na maternidade Ana Braga. Os colegas não tinham vale transporte para ir trabalhar, os colegas não tinham condições de sair de casa e agora, por determinação do governo, serão penalizados, né? Uma coisa que, sinceramente, nos sensibiliza e até nos revolta em saber que a gente vai ser punido por não ter como sair de casa. É uma situação muito difícil. Eu gostaria de saber que você passasse para a gente aqui alguma informação a respeito do que você acompanhou. Quais foram os casos mais graves que você viu acontecer de fato? Então, eu mesmo já fiquei com 11 pacientes na UTI do Platão Araújo. 11 pacientes, só eu de técnico. Enquanto que o nosso Corém, o nosso COFEM, ele demanda 12 pacientes por técnico. E nós já ficamos, depois um outro plantão, uma outra colega ficou. Graças a Deus não houve registro de óbito, né? Porque a gente tem essa responsabilidade com o nosso trabalho, mesmo com salário atrasado, mesmo com dificuldades, a gente procura buscar e dar o nosso melhor. Agora, voltando a falar sobre o governo que quer responsabilizar judicialmente os enfermeiros, o que vocês vão fazer a respeito disso? Vamos esperar a sentença do juiz, né? A gente está, apesar de ser uma empresa que se diz cooperativa, que não deveria, é a empresa Copean, ela trata os técnicos de enfermagem como se fossem sócios, mas na verdade eles não são sócios, eles são usados. Prometem um plantão a R$100, descontando vale transporte, descontando almoço, sendo que não pagam. Então não tem como o pessoal irem trabalhar com essa justificativa de que não vão receber porque são cooperados. Então isso é uma ilusão, isso é uma mentira, e eu não sei como que o nosso governador consegue um contrato com uma empresa que não pode trabalhar, sendo ela uma cooperativa de enfermeiros, usando técnicos para atuar. Ou seja, já está errado desde o princípio. Desde o princípio está errado. A cooperativa é de enfermeiro, o nome é Copean, Cooperativa de Enfermeiros do Amazonas, então ela não poderia usar técnico de enfermagem como está usando. Mas então, seria o salário de um enfermeiro é maior ou menor do que o de um técnico de enfermagem? Bem maior. O piso do salário do enfermeiro pelo Sindipriv hoje é 2.500, o técnico 1.380. Mas vocês recebem como técnico de enfermagem. Sim. E o contrato lá é com o enfermeiro. Tem alguma diferença? Exatamente. Aí andando por aí, né? Com certeza. Esses 1.000 e poucos. Por trás dos panos deve haver algum trâmite aí estranho. Essa diferença, bom. E o salário? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês têm alguma esperança de receber esse salário atrasado? Olha, nós estamos acreditando que o governo vai pagar agora dia 20 o pagamento de novembro e mais 50% do 10º. Inclusive, nós já estamos organizando a categoria para que não aconteça o que aconteceu na Ana Braga. Porque se caso nós ficarmos sem receber esse pagamento agora em dezembro, dia 20, a gente está se programando para uma paralisação geral. E não por nossa culpa. Aí vai ter que secar os presídios e mandar todos os técnicos para lá, porque a gente vai precisar parar. Não dá mais para ficar final de ano sem um centavo, sem uma cesta básica, sem alimentação, sem o presente das crianças. Tá difícil. Bom, além da questão dos salários atrasados, há denúncias também de falta de material nas unidades, como informou ontem o Jornal Nacional. Existe isso mesmo? Sim, com certeza. Todas as unidades de Manaus estão sucateadas. Né? A quantidade de material que tem o vencimento está vencendo por falta de mão de obra. Se for verificar isso afinco, vão ver que há medicamentos vencendo por falta de mão de obra. Então esse medicamento não pode ser usado, esse material não pode ser usado, automaticamente vai virar refúgio, entendeu? Então a mão de obra em si, ela faz girar muita coisa dentro do hospital. Entendeu? Então, se a mão de obra paralisou por um tempo, todo aquele material vai ficar estragado. E na unidade que vocês estão trabalhando lá, como é que está a situação de um modo geral lá? Está faltando? Eu trabalho no Platão Araújo. O Platão Araújo tem um suporte bom de medicação, de equipamento. Eu não tenho do que reclamar da unidade Platão Araújo, é onde eu presto serviço. Já no Francisca Mendes, algumas cirurgias estão sendo triadas, né, para que aconteça somente aquelas que têm material para executar. Então hoje não se faz qualquer cirurgia.
Segundo conhecimentos, né? Eu não tenho conhecimento de causa, mas segundo especulações, só está se fazendo cirurgia com os materiais que tem nos hospitais. Então, se tem uma cirurgia que não tem um certo material, então aquela não vai ser feita. Vão criar uma outra pessoa para que se faça essa cirurgia. Bom, e a situação que você vive, né? São duas cooperativas, o senhor é vinculado a duas cooperativas diferentes. Estão todas as duas na mesma situação? A Unisol, que é quem administra Francisca Mendes, está numa situação um pouco melhor, podemos dizer assim, porque está com o mês só atrasado. Nós recebemos agora ontem, recebemos o mês de outubro, aí já está novembro pendente, parece que vai pagar só em janeiro e vão dar prioridade para o 10º agora. Então, ambas estão em atraso, não tem jeito. O governador prometeu que iria nos contratar a partir de dezembro, mas renovou o contrato com a Unisol por mais 6 meses, e aí a gente vai ficar nessa pendenga de novo, nessa peleja por mais 6 meses aí se arrastando com salário atrasado. Vale-refeição nós não recebemos ainda esse mês. Estamos sem refeição praticamente, porque não caiu vale-refeição. E no hospital também não tem? A gente teve informação de que também não servia mais refeição. Não, porque nós recebemos vale-refeição lá no valor de R$165, que eram 10 plantões. Agora aumentou a carga horária, diminuiu o fluxo, demitiram mais de 150 funcionários. E aí aumentou o nosso trabalho, aumentou a carga horária e não depositaram nada ainda de vale-refeição. Eles ainda enxugaram o número de funcionários. Exatamente, em quase 50%. Você pode dar um exemplo de como é que esses atrasos nos salários vai na vida de vocês? Vocês ficam com dívidas, tem que pagar com juros? Como é que vocês resolvem? Olha, a gente está vivendo pela misericórdia de Deus e pelos amigos. A gente ajuda muita gente nessa área de saúde, graças a Deus a gente encontra muitos amigos, muito parceiro que nos ajudam. Mas essa falta de responsabilidade para conosco, do governo, das empresas, eu não sei dizer, eu vou precisar quem é que tem essa responsabilidade. Só sei que isso prejudica muito a nossa vida. Tem colegas que têm aluguel atrasado, que está sendo despejado. Tem mães que estão dando filhos para avó, para parente, porque não tem mais como sustentar dentro de casa. Tem marido deixando a mulher porque passa 2, 3 dias em um hospital trancado, trabalhando, e chega em casa não tem um centavo para dar, não tem o que comer, não tem o que apresentar. Então isso se torna um caos na vida da gente. Esses dias a colega lá numa manifestação, não sei se vocês souberam, sofreu um AVC. Sim. De tanta preocupação, tá lá internada. Quem é que tá dando assistência para ela? Nem a empresa, nem o governo. Inclusive o governo quer penalizar, porque ela é uma delas que estavam no meio da reivindicação. Então, gente, isso é insustentável para nós. Você já atua nessa área de saúde pública há alguns anos, há muito tempo, não? Quanto tempo você tem nessa posição? Eu vim para enfermagem tá com uns 3 anos. 3 anos. 3 anos que eu atuo e desde que entrei tô atuando direto. Você tem conhecimento de uma situação semelhante a essa? Como é que tá? Dos seus amigos de trabalho, se já passaram por uma situação parecida em algum governo? Eu ouvi isso. Sim, mas não tão desesperadora como tá nesse governo. Pior que todos. Esse tá o pior que todos. Antes da Maus Caminhos, problema, né? Sempre tem, né? Sempre você encontra. Agora, nesse momento, tá além das expectativas, né? Completamente. Nós vemos um governo totalmente despreparado, né? Querendo cuidar da saúde, não sei de que maneira, não sei de que modos, eu só sei que do jeito que está conduzindo, não está nada bom para nós não. E nem para ninguém. A sociedade também sofre com tudo isso, né? A gente viu o desespero das mães aí nos domingos, a gente vê o desespero do próprio paciente no hospital, a calamidade que é. Imagina você trabalhar sozinho com 11 pacientes de cuidados intensivos, como é a UTI. Ou não é fácil. A população é, digamos, a principal afetada até no caso, né? Porque sim, o objetivo é a população, né? São as pessoas, de modo geral. Pois é, e aí é uma situação que pode afetar a todos. Afinal de contas, numa emergência, a gente vai para um 128, nós vamos para uma assistência e parece que são todos os hospitais passando por crise. Todos, porque todos são cooperativas, né? O governo não tomou ainda nenhuma medida, prometeu a partir de janeiro apenas essa mudança, essa absolvição do pessoal da terceirizada para o governo, mas ainda está se estudando se vai ser OS, se realmente vai ser Suzam. Enquanto eles se decidem, a gente sofre e a população sofre. Pois vai por cascata. Num caso como esse, em que a gente vê Nascituro passando mal, morrendo, né? Se não tem uma preocupação com essas pessoas que são indefesas por completo, imagina com os adultos. Nós estamos perdidos. Mas essa foi a aposta que a sociedade fez, né? E hoje a gente paga um alto preço
por essa aposta mal feita? Na verdade, uma grande promessa, né? Alguém que estava lá no lado do programa, do lado de lá da televisão, mostrando tudo que ele mostrava, vendo o que ele via como um repórter, como um jornalista, né? E a gente acreditava que realmente o novo viria, mas não para atrapalhar e não para atrasar tudo que estava acontecendo. Como diz o ditado, né, meu irmão? Falar é muito fácil. Na hora de gerir, é que a gente reconhece realmente quem vale a pena ou não. Bom, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 Horas, claro. A ele também e aos técnicos e os enfermeiros que estão trabalhando mesmo sem receber. Em nome da... Eu não tenho esse mandato para agradecer, mas eu agradeço em nome da sociedade. Claro que tem. Nós que agradecemos e queremos aqui pedir fazer um pedido ao juiz que determinou essa pena aí, aos nossos colegas, que por favor pensasse, avaliasse, reconsiderasse, porque nós estamos no desespero. Nós não estamos sendo irresponsáveis, nós estamos sendo impedidos por falta de condições de estar nos hospitais. Pois é, aqui pelo aplicativo Humano, todos assim solidarizando com a situação dos técnicos, achando também um absurdo o governador, né, o governo do estado passar essa responsabilidade por essa situação para os técnicos de enfermagem. Tem a Samine aqui, tá dizendo que ela é técnica de enfermagem desde 2005 e ela estava até pensando em trabalhar no hospital público, estava querendo entrar numa cooperativa, mas ela está vendo um quadro tão absurdo que ela realmente se desencantou, né, com essa situação. Muito obrigada pela sua presença, pela sua coragem de estar aqui no programa 18 Horas, falando sobre esse assunto tão difícil e delicado para todos nesse momento. Conversamos com o técnico de enfermagem, Cinei Correia. Suas considerações finais. Quero agradecer de coração a todos vocês pelo espaço, pela oportunidade, né, a Mix, que sempre nos acompanha nas nossas manifestações, e deixar o nosso recado aqui para o nosso querido governador, que, por favor, providencie esse pagamento para nós, para que não haja um prejuízo maior lá na frente para a nossa sociedade, para os nossos pacientes. Muito obrigado. Dinheiro tem, viu? Isso eu sei. Muito bem, 6 horas e 25 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. 18 horas. Olha só, Dan Reynolds, frontman do Imagine Dragons, comunicou que a banda vai fazer uma pausa para que os integrantes possam se dedicar às famílias. Olha aí que bacana. O vocalista deu entrevista à CNN em artigo publicado na segunda-feira, dia 16, falando sobre o tempo de folga que o grupo vai ter após aí quase 10 anos de estrada aí em turnê, né, Cid? On the road, né? É verdade sim. O Dan comentou: estamos tentando tirar aí um tempo para apenas nos reconectar com a nossa família e nossos amigos. Quero dizer, estivemos na estrada por uma década inteira, então nós estamos querendo redescobrir o que significa ser um pai, um amigo e um filho. Olha aí. Pronto, ainda segundo Dan, as composições para Imagine Dragons não serão interrompidas. Então vamos lá, vamos ouvir Imagine Dragons Turner. Playlist 18 horas. Dan Reynolds aí, do frontman Imagine Dragons Thunder, a primeira da playlist de hoje em 100,7. Vamos saber agora o tempo e a temperatura, né? Será que vai chover hoje, Karine Leão? Previsão do tempo. Pois é, deve continuar aquele clima de chuva, né? Que é tão gostoso para dormir. Vamos lá, né? A chance de chuva, segundo informações do Clima Tempo, é de 90%. A noite vai ser bem fresquinha, tá? A mínima chega a 24 graus, um pouquinho maior que ontem, né? E a máxima não vai passar de 31 graus. Mix. 6 horas e 30 minutos em Manaus. Vamos saber agora quantas anda o trânsito em Manaus, o trânsito na nossa capital, com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Mix. Boa noite a todos, vamos lá conferir o trânsito nesse momento. Na Avenida Desembargador João Machado, lá no bairro Alvorada, o trânsito tem fluxo moderado nos dois sentidos da via, com um trânsito muito bom para quem segue para o bairro Alvorada. Já próximo à Avenida Constantino Neri, no viaduto na Avenida Constantino Neri e a Torquato Tapajós, o trânsito também tem fluxo moderado com um trânsito bom na Avenida Desembargador João Machado no momento. 18 horas. Bom,
reportagem exibida na noite desta segunda-feira no Jornal Nacional da Rede Globo mostrou que a crise na saúde pública do Estado não é só por causa do atraso no pagamento de salários de servidores. Sim, a crise já afeta quase todos os hospitais da rede pública do Estado. A superlotação, falta de leitos e de medicamentos é a reclamação geral, além do quadro reduzido de funcionários nas unidades. Vamos conferir na reportagem de Júlia Gomes. A reportagem do Jornal Nacional mostrou que no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, a superlotação transformou corredores em salas de atendimento médico. E são as famílias que precisam comprar os próprios remédios. A gente tem que comprar espaladrapo, tudo dialético, essas coisas, a gente tem que comprar. A senhora também está passando por isso. Por isso também, até o remédio da questão dela, né? Tem a cloroxana, não tem, a senhora tem que comprar, entendeu? A medicação é usada para tratamento de hipertensão ou insuficiência cardíaca. Indignados, os próprios pacientes gravaram as cenas que mostram os diferentes casos de falta de infraestrutura dentro dos hospitais. Em um deles, por exemplo, dentro de uma sala de observação, quem consegue vaga precisa se abanar, porque o ar-condicionado já não funciona. Ainda segundo a reportagem, no fim de semana, pacientes e enfermeiros denunciaram a superlotação na maternidade Balbina Mestrinho, localizada na zona sul de Manaus. Lá, mães e bebês ficam abrigados pelos corredores, em cadeiras. Os recém-nascidos em incubadoras são monitorados pelos pais, pois faltam médicos e enfermeiros. Na maternidade Ana Braga, também da rede estadual, que fica na zona leste da cidade, são as mães que cuidam dos bebês recém-nascidos ou prematuros nas incubadoras. Elas dão medicação e alimentação por sonda, porque não há enfermeiros. Além da superlotação, pacientes filmaram o dia em que uma forte chuva atingiu Manaus. A água escorria pelas paredes da maternidade. O secretário de Estado da Saúde, Rodrigo Tobias, não soube informar o valor da dívida atual, mas alega que herdou de gestões anteriores. O governo do estado, ele iniciou o ano com um orçamento de 2,4 bilhões de reais, o que equivale a 30% a menos do necessário para poder executar todas as funções e para ofertar os serviços de saúde. Nós já efetuamos este ano, pagamos de dívidas de exercícios anteriores o equivalente a 150 milhões de reais, o que é considerado significativo se comparado a anos anteriores. Mas nas ruas de Manaus, a população já não admite que a atual administração justifique o caos na saúde, colocando a responsabilidade em administrações anteriores. Ele é o nosso governador agora, no momento, né? Os passados não pode fazer nada, quem pode fazer é ele, no caso, como nosso governador. Então, esperamos dele, né? E ele é que tem que tomar a frente, né? Não culpar os que já passaram. O que já passou, passou. Daí pra frente, quem tá na frente que é eles, então eles que tem que resolver. Eu acho que ele não pode culpar, porque já tá quase um ano que ele tá governando, né? Já tá com um ano, ele já tem que ter resolvido, né? Volto com vocês. É isso mesmo, seu Aurélio Faustino sabe tudo, né? Já tem mais de um ano, o governo já poderia ter resolvido essa situação. Há muito tempo. E como acompanhamos na reportagem, o secretário de Saúde só não informou ao Jornal Nacional que este ano a arrecadação do Estado já é, ouçam bem, 2 bilhões de reais maior do que a do ano passado, Serginho. É muito dinheiro, né? Onde foi barato tanto dinheiro? 2 bilhões a mais. A mais. Pois é, a repórter Júlia Gomes, ela volta para nos contar mais detalhes sobre esse assunto. Este ano, a arrecadação do Estado já é 2 bilhões maior do que o ano passado, cerca de 13,4% a mais, segundo o portal da Transparência do Estado. Até amanhã desta terça-feira, a arrecadação bruta do Amazonas já era de 20 bilhões e 306 milhões de reais. Em 2018, foi de 17 bilhões e 900 milhões de reais, uma diferença de 2 bilhões e 406 milhões de reais.
Ao analisar os números, o valor arrecadado pelo Estado é mais do que foi aplicado este ano na Secretaria de Saúde do Amazonas. E mesmo com todo esse dinheiro a mais, a crise continua grave. E os dados que foram apresentados nesta reportagem, você confere no portal da Transparência, no endereço eletrônico www.transparenciafiscal.am.gov.br, onde qualquer cidadão pode acessar e se informar sobre como o dinheiro público é utilizado. Volto com vocês. Bom, e é sempre bom lembrar, né, e destacar que qualquer cidadão pode conferir esses números no portal da Transparência do Estado, ok? Este ano houve, inclusive, um crescimento de 13,4% na arrecadação. E como ouvimos aí na reportagem, esses 2 bilhões de reais a mais que o governo atual arrecadou é tanto dinheiro que dava para pagar tudo que a Secretaria de Saúde gastou em 2019. É muito dinheiro. O discurso de colocar a culpa nos outros não funciona, ainda mais aí com um ano de governo. Tenha vergonha na cara, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Não funciona mesmo. Passou mais de um ano já, essa conversa mole. Bom, aqui pelo aplicativo Humano, as pessoas também estão falando. A Samine disse que transparência aqui nada, né? E as pessoas falam, gente, são bilhões que nós estamos falando. A Carla falou o seguinte, quero ver o que vai acontecer na prestação de contas do TCE e TCU, com tanta coisa acontecendo. Bom, são cenas dos próximos capítulos, já argumenta o Gemison, não é? 6 horas e 37 minutos em Manaus. 18 horas. Vamos saber agora como é que a semana começa em Brasília, com o comentário da nossa colunista Nafice Bacri Valois. Meu boa noite aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM. E finalizando as atividades legislativas, Senado e Câmara dos Deputados correm contra o tempo para a votação de matéria em pauta. O Senado tenta votar hoje a medida provisória do COAF e a Câmara se debruça para a conclusão da votação do marco regulatório do saneamento. Mas o recesso legislativo mesmo só acontecerá se o Congresso Nacional se empenhar na votação da proposta orçamentária para 2020. Esta proposta está na pauta para esta terça-feira. E só então os congressistas poderão voltar às suas cidades, onde devem permanecer até o início de fevereiro. É nesse momento que os políticos retomam os contatos com suas bases e, perto de seus eleitores, podem rever suas ações, suas tendências e até pedir desculpas por seus erros. E nesse retorno, os senadores e deputados federais do Amazonas finalmente terão tempo para dar uma olhadinha na situação caótica dos servidores estaduais que recebem seus salários fracionados e com atraso, porque é provável que o cidadão amazonense não consiga compreender o silêncio absoluto de seus representantes políticos, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, diante do caos em todos os setores do governo. Como também fica difícil explicar o silêncio de nossos 3 senadores e dos 8 deputados federais diante da tragédia da morte de crianças cardiopatas e tudo por falta de ação do governo. É este silêncio que agride o cidadão, porque indica uma aprovação de nossa classe política aos abusos e absurdos praticados no governo do senhor Lima. Mas agora é hora de cobrar de todos o dever de agir em defesa da sociedade e pedir que se associe aos incansáveis deputados estaduais Dermilson e Wilker Barreto, ou então que nos expliquem, se for possível, por que ficam surdos e mudos diante da dor do cidadão amazonense. Nafice Bacri Valois de Brasília para o 18 horas. E boa noite até quinta-feira. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, 6 horas e 39 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa, o melhor mix do Brasil, aqui em 100,7. Olha só, a Anitta foi a artista brasileira mais assistida fora do país do YouTube em 2019. Com uma carreira internacional sólida, a brasileira segue em alta e o levantamento aí da plataforma de vídeo mostra isso com toda a força, Cid. No total, foram 860 milhões de visualizações fora do país para os vídeos da Anitta.
A Carioquinha aí superou o segundo lugar, até o segundo lugar, né? Que é a Marília Mendonça, que teve um total de 120 milhões de views. Pois é, completando o pódio está Pablo Vittar, que teve um total de 52 milhões de visualizações fora do país. Mas agora vamos conferir a parceria de Anitta e Vitão na música Complicado. Playlist 18 horas. 6h43, Anitta, Vitão, a música Complicado aqui em 100,7. Agora vamos saber como está o trânsito, hein? Na nossa capital, como está o trânsito nesse momento em Manaus com o nosso repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Vamos lá, gente, conferindo mais uma vez. Na Avenida Noel Nutas, lá na Cidade Nova, o trânsito tem fluxo bom no sentido centro, nas proximidades do Terminal 3. Um pequeno fluxo intenso nas proximidades também do Terminal 3, junto com a Avenida Timbiras. E no sentido bairro da Avenida Noel Nutas, o trânsito tem fluxo bom, com trechos moderados na direção do Centro de Convivência da Família na Cidade Nova. Volto com você. Mix. E a economia continua dando boas notícias nesse fim de ano. O Produto Interno Bruto, chamado PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 0,7% no trimestre encerrado em outubro deste ano, na comparação com o trimestre anterior. A informação é do monitor do PIB, divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Na comparação com o trimestre que acabou em outubro do ano passado, o PIB teve um crescimento de 1,4%. Em 12 meses, o crescimento acumulado do PIB brasileiro chega a 1%. E o mercado de trabalho brasileiro não será mesmo o mesmo, né? Com o desenvolvimento de novas tecnologias, foi o que apontou um estudo sobre as transformações no mercado de trabalho no futuro. Segundo o estudo, a tecnologia ameaça o emprego de cerca de 27 milhões de trabalhadores. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Segundo o levantamento do Laboratório do Futuro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o desenvolvimento de novas tecnologias nas próximas 2 décadas pode gerar transformações profundas no mercado de trabalho brasileiro. A automação ameaça mais da metade dos empregos em todos os 5.570 municípios do país até 2040. Em cada uma dessas cidades, pelo menos metade dos empregos serão altamente impactados. São mais de 27 milhões de trabalhadores, ou seja, 60% dos que têm carteira assinada, que correm o risco de ter alguma tarefa assumida por um robô ou sistema de inteligência artificial, por exemplo. Os efeitos serão mais sentidos nas áreas mais ricas do país, predominantemente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde os setores de indústria e serviços são os mais desenvolvidos e espalhados territorialmente. Norte e Nordeste, por sua vez, sentirão menos, uma vez que suas economias são mais dependentes de atividades primárias, pouco sujeitas à automação, como turismo, agricultura de subsistência e extração mineral e vegetal. O estudo mostrou ainda que no Amazonas, os municípios na região metropolitana de Manaus e na microrregião de Quari e Parintins se destacam das áreas ao redor devido a um alto risco de automação, por conta da concentração de pequenas indústrias de alimento, madeira, naval, química e cerâmica. Volto com vocês. E a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, divulgou hoje à tarde o resultado do vestibular do Sistema de Ingresso Seriado SIS de 2019, com o nome dos estudantes que vão entrar no ano que vem. Karime, são 3.379 aprovados para os cursos oferecidos em 2020. A lista dos aprovados está disponível, atenção, no site da UEA, nos links vestibular e SIS. Agora são 6h47 em Manaus. Mas antes que acabe o programa, vocês me permitam falar do jogo que aconteceu hoje. Que jogo? Né? Qual foi o jogo mesmo? Eu não Vitória tô ligado, do Mengão, não tô jogaço. Muita emoção. Oh, muito obrigado, querido. Gostei disso. Eu sou flamenguista agora, você lógico. Sabe, né? O Flamengo sofreu e saiu atrás no primeiro tempo, né? Mas conseguiu a virada e está na decisão do Mundial de Clubes. Assim como foi na final da Libertadores contra o River Plate, o rubro-negro viu o Al Hilal da Arábia Saudita abrir o placar.
Mas com os gols de Arrascaeta, Bruno Henrique e um contra. Foi o melhor. Né? Foi o melhor. 3-1, Mengão. E aguenta coração, né, Cid? Aqui na redação teve até dancinha da vitória, faz ideia? A repórter Nathalie Moraes assistiu ao jogo com toda a emoção lá com os torcedores do Flamengo do Raça Flá Manaus. Então, Nathalie, como é que foi? Foi um jogo realmente de tirar o fôlego, né? Foi um jogo digno dos flamenguistas. Tu é flamenguista, Nathalie? Tu és flamenguista? Gente, não é melhor a gente mudar de assunto, né, Carlão? É melhor eu expor aqui as minhas... Ela já se enroscou no minhas preferências. Minhas preferências, né? Vamos conferir aí a matéria, que daqui a pouquinho eu conto pra vocês como é que foi tudo por lá. Ok. Centenas de torcedores estiveram reunidos na tarde de hoje para torcer pelo Flamengo. O jogo mal começou e os torcedores rubro-negros já acreditavam na vitória do time de Jorge Jesus. E teve até torcedor repetindo alguns ritos e vestindo um manto sagrado como Daniel Herculano. Vai mesmo, essa blusa aqui foi a que eu estava usando ela na vitória contra o time, para manter tradição. Como a gente ganhou essa Libertadores assim como foi em 81, a gente ganha esse Mundial assim como foi em 81. Os torcedores apostaram em um placar de 2-1, com gol dos craques Gabigol e Bruno Henrique. Mas quem abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo foi o Al Hilal. Mas isso não tirou o otimismo dos rubro-negros, não é, Paulo Jordão? Vai ser 2-1. Flamengo vai ser 2-1. Do Bruno Henrique e o do Gabigol. No segundo tempo, o Flamengo não trocou os nomes, mas voltou com uma nova postura para a etapa final. Com 3 minutos, chegou 2 vezes e empatou o jogo, com participação direta de seu trio de artilheiros. Em uma jogada iniciada por Rafinha na direita, Gabriel recebeu na entrada da área e achou Bruno Henrique livre na área. Foi aí que veio o camisa 27 e só rolou para Arrascaeta, que fez o primeiro gol para o delírio dos torcedores. A virada veio aos 32 minutos com Bruno Henrique. Logo em seguida, Albularri marcou o contra e ampliou a vantagem do rubro-negro. A torcedora Juliana da Silva foi à loucura e disse que ganhou o presente de aniversário antecipado. Eu não tenho explicação, não tem explicação. Eu não sei dizer o que eu tô sentindo. Meu aniversário é dia 22 de dezembro e eu ganhei esse presente. Por aqui, a emoção tomou conta até do presidente da Raça Flá, Raul Lemos. E nós vamos ser campeão mundial. Os secadores, eles ficam de lado, não tem jeito. Flamengo é 40 milhões contra 160 milhões, contra. Flamengo é coração, Flamengo é paixão. Por aqui nós já tivemos muitas lágrimas, muitos gritos de desespero, mas agora a torcida canta o hino do Flamengo. Com o grito libertador de campeão, ele já aposta que o Flamengo será sim campeão do Mundial. Depois desse placar positivo aí de 3-1, o próximo jogo do Flamengo é no próximo sábado. Com essa vitória para a equipe brasileira do treinador Jorge Jesus, o sonho de ganhar novamente o mundo nunca esteve tão próximo. Após 38 anos, o Flamengo está novamente na final do Mundial de Clubes. Eu volto aos estúdios com vocês. Minha gente, eu tô aqui pra dizer, pra narrar pra vocês essa emoção. Como é que foi lá, né? Realmente foi de arrepiar, realmente foi de tirar o fôlego. O Flamengo está sim na final do Mundial de Clubes. Ainda, né, que sem o brilho que caracterizou aí os seus melhores momentos nas conquistas aí da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, eles derrotaram hoje o Al Hilal por 3-1 de virada, como eu disse aí na matéria. Só que o adversário do Flamengo nessa final do Mundial só será conhecido nesta quarta-feira, a partir das 14h30 horário de Brasília. Ou seja, aqui em Manaus, o jogo amanhã é às 1h30 da tarde, no duelo entre o Liverpool e o Monterrey. E a expectativa, é claro, é um novo confronto contra o time inglês, como ocorreu no ano de 1981, né, Sidão? Isso, mas eu só sei te dizer uma coisa no final disso tudo. O Liverpool, eu não sei, mas o Flamengo joga na final. Olha, gente, o Flamengo joga na final, realmente. E no sábado,
sábado, que é quando é o jogo da final aí do Mundial de Clubes, né? Vai ter festa aqui em Manaus, viu? Olha só, no sábado, todos nós jogaremos juntos. Sabe aonde? A partir das 10 horas da manhã vai ter muita festa no pódio da Arena da Amazônia. Essa festa aí vai ser comandada pelo pagodeiro Wendel Pinheiro, o Rei do Arrocha Guto Lima e a Universidade do Ritmo, a bateria Show da Aparecida. Toda essa programação vai ser gratuita a partir das 10 horas da manhã no pódio da Arena da Amazônia. Mas aí eles vão transmitir o jogo lá, vamos lá assistir ao jogo? Todo mundo vai torcer junto pelo Mengão no sábado a partir das 10 horas da manhã lá no pódio da Arena. Fechou. Gente, só o Flamengo pra fazer isso, né? Transmitir a final no cinema, transmitir... Que horas é o jogo? O jogo é às 14h30, horário de Brasília, ou seja, 13h30 em Manaus. Né? Mas a partir das 10 da manhã já vai ter muita A concentração é às 10, aí já tá todo mundo... foi como fez o Maracanã, fez um monte de show pra todo mundo assistir, conferir a final e tal, né? Bom, desde já desejo muita sorte aos torcedores rubro-negros, né? Sendo flamenguista ou não, eles são representantes do nosso Brasil. Então vamos todos juntos torcer para o Flamengo, né? Arrasou, Nathalie. Muito obrigada pelas informações. Adoro. Arrasou, gata. Arrasou, gata. Vamos lá. Foi um bom jogão. Foi um jogão. Aproveitando aí esse clima aí de todo mundo feliz da vida, todo mundo flamenguista, né? Vamos lá. Emi Luciano, nossos convidados. Isso, vamos deixar mais gente feliz aqui. Quem vai pro circo do Marcos Frota é a Carla Vanessa Batista. E quem vai pro cinema é o Gemison da Silva Gama, Samine Gama e a Jussara Amazonas. Parabéns aos ganhadores. Parabéns. Tudo bem, Emi Luciano. Continuem participando. Amanhã tem mais, né, Emi Luciano? Isso mesmo, amanhã estaremos aqui. Agora 6 horas e 54 minutos. Vamos ao editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje fizemos um programa especial para mostrar a quantas anda a situação da saúde no nosso estado. E mostramos que para as pessoas que precisam de atendimento, não vale mais, se é que um dia valeu, o velho discurso da herança maldita. Quando um candidato se lança e ganha uma eleição, deveria saber que vai ser obrigado a enfrentar problemas e que deve vencê-los. Se não totalmente, mas pelo menos amenizá-los. O que se vê é que, ao invés de, pelo menos, amenizar os problemas da saúde, o atual governo do Amazonas está fazendo eles piorarem. Todos os números mostram que a situação financeira do estado não é ruim, como dizia o governo. E a arrecadação cresceu 2 bilhões de reais este ano. Todos devemos torcer para que as coisas melhorem, mas só vão melhorar se os governantes e os parlamentares sentirem a pressão popular, sentirem que as pessoas estão dispostas a criticar e a cobrar. São milhares de vozes gritando que a saúde do Amazonas está na UTI e precisa de socorro urgente. Senhores governantes, é obrigação dos senhores ouvir esse grito e dar respostas efetivas para resolver os problemas numa área tão fundamental que é a saúde do nosso povo. 18 horas. Tudo bem, Karime Cid Soares. Hoje com a presença do Sérgio Bartolo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, povo. Amanhã estamos aqui. Emi Luciano. Um beijo, obrigada pela companhia. Estamos aguardando Paulo Gabriel. Pois é, espero que ele já esteja contando com a presença dele. Estou sentindo que já nasceu. Será Paulo que já Gabriel. nasceu? Um beijo, Paulo Castro. Estamos aqui na torcida. Vamos lá. Continue bem, continue em 100,7, continue aí no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo e a gente volta amanhã com você, hein, a partir das 6 da tarde. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.